Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Chegou a hora, chegou a vez. Responder questões nesta primeira parte sobre a Paraíba colonial. Os povos que habitavam este território, os tabajaras, os potiguares. Destacar também as dificuldades para ocupar, para conquistar esse território. Além disso, mostrar a importância da aliança entre portugueses e tabajaras em relação à conquista. A fundação oficial da Paraíba, você tem 5 de agosto de 1585. Então, vamos responder questões a partir de agora, para facilitar a tua compreensão, para você chegar na prova e gabaritar. Então, vamos lá. Questão 1, já está na tela. A conquista pelos portugueses, e aí, claro, a conquista pelos portugueses, mas destacar também a aliança, importante aliança com os tabajaras, tá? Importante. Do atual território da Paraíba, 1585, a data oficial a gente coloca o 5 de agosto de 1585, que você encontra no brasão do estado da Paraíba, foi marcada por duro enfrentamento militar, sim. E aí destacar, 5 expedições, Das 5, você tem Frutuoso Barbosa, participando de 3. O insistente, Frutuoso Barbosa. Tá? Sobre essa guerra, lê o fragmento do texto do sumário das armadas. Chegando os portugueses à boca da Barra do Paraíba, com a armada que trouxe, e alguns caravelões destas duas capitanias, Tamaracá e Pernambuco. Lembrando que com a criação de capitanias hereditárias, você não vai ter a criação da capitania da Paraíba. Teremos a capitania de Itamaracá. E aí você tem justamente esse território que corresponde hoje à Paraíba, tá? Com aquele massacre ocorrido em Tracunhaém, o rei vai autorizar o desmembramento de Itamaracá, criando a capitania real da Paraíba e toda uma tática para conquistar esse território. No caso, a necessidade de 5 expedições para conquistar esse território, tá? Daí destacando justamente o próprio Frutuoso Barbosa, que participou da 3ª expedição, tá? Da 4ª expedição e também da 5ª expedição, tá? Então, entraram pelo rio acima, por terem aviso que 7 ou 8 naus francesas, olha, os franceses que eram aliados de quem? 2 potiguaras. Professor, o senhor repete bastante. Eu estou fazendo isso para você aprender. Se você se ligou nisso, olha, já tem 90% da questão acertada, Porque você, quando traz essa perspectiva de ocupação de informação, fazendo essa distinção, potiguaras, tabajaras, já vai te ajudar a responder muitas questões. Então, olha, francesas que lá estavam surtas, estavam bem descuidadas e varadas em terra, e a maior parte da gente nela, e os índios metidos pelo sertão ao fazer pau para a carga deles. E dando de súbito sobre elas, queimaram 5, esbulhando-as primeiro, que foi um honrado feito, as outras fugiram com quase toda a gente. Então aqui, História da Conquista da Paraíba, Senado Federal. Inclusive, eu baixei esse livro aqui, viu? Um livro denso, chatinho, mas eu baixei para a gente trabalhar também esse livro do Senado, tá? Com base no texto, nos conhecimentos históricos sobre o tema nele abordado, é correto afirmar o quê? Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil, eram parte, em 1585, do Império Espanhol. Galera, 1585, estamos falando da União Ibérica. Tá? União Ibérica, 1580 a 1640, certo? Então, vai ter uma crise sucessória, tá? Inclusive vai ser o rei Dom Sebastião, que vai autorizar o desmembramento, ele vai desaparecer em 1578. Aí, o seu tio-avô, religioso, não tem herdeiro, 1580 já na crise sucessória, e o rei da Espanha, Felipe, vai governar as terras portuguesas.
o Império Espanhol, que desejava construir um porto em Cabedelo e expulsar os potiguaras dessa área. Só que destacando que os potiguaras estão numa região que hoje é a Baía da Traição, a parte norte, litoral norte. Os portugueses mantinham boas relações com esse povo indígena? Não mantinham. Não mantinham. Os portugueses mantinham boa relação. Lembra que eu falei? Você tem um caminho andado quando você consegue distinguir boa relação com os tabajaras. Com os tabajaras. Mas a Espanha impôs suas ordens aos lusitanos, que foram forçados à guerra contra os potiguaras. Não, esse está aqui feio, né? Desmantelado. Só para quem não prestou atenção, que não assistiu a aula do professor Isaqueu. A letra B. Os portugueses e os franceses haviam entrado em um acordo. Opa! Você tem aqui, olha, inimizades. Inimizades. Afinal, os franceses se alinharam, tá? Firmaram uma aliança aí com os potiguaras, uma vez que ambos eram inimigos da Espanha. Por esse acerto, os franceses poderiam retirar o pau-brasil? Não, porque os franceses já estão extraindo esse pau-brasil com a ajuda aí dos potiguaras, naquele processo de escambo. Isso faz com que os portugueses se organizem para expulsar os holandeses do atual território da Paraíba. Então, por esse acordo, os franceses poderiam retirar o pau-brasil da Paraíba, mas os potiguaras, senhores do território, aquela expressão, né, senhor do território, por causa da sua belicosidade, não aceitaram a aliança. Eles firmaram aliança com os franceses, não com os portugueses. Portugal e suas colônias, desde 1580, estavam sob domínio da Espanha. Até aqui está ok, no contexto da União Ibérica. O que gerou conflitos entre portugueses e espanhóis, não só na Europa, mas também na América. Na verdade, os espanhóis ficam desinteressados por essas terras. E quando os espanhóis encontram o ouro, veja, vamos lembrar aqui, o Tratado de Tordesilhas. Essas terras pertencem a Portugal, essa a Espanha. Com a União Ibérica, né, a Espanha governa Portugal. Só que os espanhóis não ficam interessados por esses locais, porque aqui nessa parte extrema, eles vão encontrar ouro e vão focar mais aqui. E isso faz com que expedições ocupem essa região interiorana. Daí, a gente diz que a União Ibérica contribuiu para a expansão das fronteiras do Brasil, tá? Os espanhóis aliaram-se aos potiguara. Lembra que eu falei que pode aparecer aqui no singular? Aos potiguara, habitantes do território paraibano? Não. Os espanhóis vão ficar interessados com ouro. Quem vem firmar aliança com os potiguara são os franceses. Aí você coloca aqui, olha, são os franceses. Galera, eu gosto de riscar todas as questões, tá? Quando eu faço o concurso, a prova sai ali, né? Se mexer com ela assim, ó, se amassar, ela sai a tinta da caneta, né? Então, a letra C também está errada, tá? Os franceses aliaram-se aos índios potiguara, beleza, com os quais trocavam presentes e armas por pau-brasil. É aqui que eu chamo de escambo. A troca do serviço por objetos. Essa aliança ameaçava os engenhos de açúcar da capitania de Pernambuco, fato. Por isso que os portugueses, a coroa portuguesa vai se organizar para expulsar esses franceses. E motivou os portugueses à guerra. E essa guerra que contou com o apoio de quem, olha? Com o apoio dos tabajaras. Dos tabajaras. E a conquista do território que se tornaria a capitania da Paraíba. A questão está amarradinha, certinha, galera. Letra D. Os franceses já ocupavam desde a metade do século XVI as terras da atual Paraíba. Sim, né? Com esse apoio aí, né? Essa parceria com os potiguaras, em que estabeleceram contatos e acordo com os índios tabajaras? Não, índios potiguara. Lembra que eu disse a vocês? Saber essa distinção já te ajuda a responder 90% das questões que aparecem. Beleza. E fazendo sempre essa troca, né? Daí se liga, tá? Franceses. Aliança com os potiguaras. Potiguara. Portugueses. Aliança com os
Tabajara. Vocês podem encontrar também no plural, viu? Mas é comum singular, porque faz da ideia a perspectiva de etnia, de povo, tá? Então, galera, letra D. Difícil. Vamos depois responder mais questões desse patamar, porque a UFPB, no seu vestibular seriado, trabalha bastante aí, né? Questões, ou trabalhava, né? Quando existiu o PSS. O EPB, leia o excerto, parte do texto e em seguida responda o que se pede. Martim Leitão foi fundamental, né, na condição de ouvidor-mor para estruturar essa conquista. Deu início à edificação da então cidade Nossa Senhora das Neves. Leitão nomeou João Tavares para ser o capitão do Forte. Paraíba foi a terceira cidade. Paraíba, né, atual. João Pessoa. A parte daquele acontecimento da morte, né, do candidato a vice-presidente na chapa aí com Getúlio Vargas, João Pessoa. Foi a terceira cidade a ser fundada no Brasil e a última do século XVI. Atualmente, a cidade faz referência ao seguinte texto: Itabaiana não, Pombal não, Souza não, Campina Grande não, você tem João Pessoa. Inclusive, no compromisso 2, eu vou trazer aqui, né, um histórico dessas vilas que vão surgindo, tá? Além de João Pessoa, eu vou citar aí, né, Pombal, Souza, Campina Grande, para a gente ilustrar. Durante o século XVI, por ordem do rei de Portugal, chegaram as expedições para a conquista da Paraíba, e aí destacando, né, após aquela tragédia em Tracunhaém, tá? 1574, o rei Dom Sebastião. Mas foi somente na quinta expedição, e aí destacar a insistência de Frutuoso Barbosa. Frutuoso Barbosa, ele participou de 5 expedições, tá? Chegou a perder a sua esposa, a perder o seu filho, tá? Então aí você tem essa insistência de Frutuoso Barbosa, tá? 1584, que o governo português conseguiu o quê? Galera, o desmembramento da capitania na letra A. Letra A diz o quê? Letra A. Desmembrar Itamaracá. O desmembramento de Itamaracá já ocorre antes. Quando, professor? Pós-tragédia de Tracunhaém. Dando formação à capitania do Rio Paraíba, não. Isso é antes. Então, errado. Desmembrar Santa Cruz. Dando formação à capitania de Patos, não. Expulsar os holandeses e conquistar Santa Cruz. Só que os holandeses, você tem aqui, olha, século XVII. Aqui eu estou falando da conquista, que é século XVI. Expulsar os franceses e criar a capitania do Rio Grande? Não. Expulsar os franceses e conquistar a Paraíba, que vai se tornar a capitania real da Paraíba. Lembrando que o sistema de capitanias ele vai durar até ali, 1821, tá? A extinção das capitanias hereditárias, 1821, porque depois vai ter o nome aí, né, de província, tá? Depois, província da Paraíba, você vai ter o nome de UF, tá? Unidade da Federação. Isso já no contexto, né, pós-proclamação da República. A extinção do sistema de capitanias hereditárias ocorreu formalmente no dia 28 de fevereiro de 1821. E é a criação da capitania aí, né, pós esse evento conhecido como a tragédia ou a chacina de Tracunhaém. Então, questão 3, letra E. Assumindo os ideais iluministas do reino, Marquês de Pombal. Quem foi Marquês de Pombal? Foi primeiro-ministro de Portugal. Ah, professor, mas o rei de Portugal não era absolutista, autoritário? Sim. Essas ideias iluministas serão adotadas parcialmente. É aqui que a gente chama de despotismo ou déspota ilustrado. Ele vai usar parcialmente as ideias liberais, no campo da reforma administrativa, por exemplo, tá? Então, Marquês de Pombal queria a separação igreja e Estado, não queria que a religião interferisse mais nas questões do Estado. Aí ele vai expulsar os jesuítas, tá?
de Portugal e das colônias. Vai transferir a capital, Salvador, para o Rio de Janeiro, taticamente para ter controle da mineração. Na Paraíba, os jesuítas foram expulsos por Pombal em 1759. A gente vai tratar da importância dos jesuítas nesse processo de conquista da Paraíba no próximo compromisso, tá? A consequência dessa expulsão para a capitania foi a criação de uma cultura formada por valores indígenas católicos. Quando a gente fala cultura da Paraíba, a gente tem que destacar essa influência, tá? Dos indígenas, dos europeus, dos africanos, tá? Expansão da pecuária sobre as terras indígenas, não é atribuição, porque essa expansão já vem ocorrendo, mesmo com os jesuítas, tá? Em nossas terras, não foi resultado, não foi efeito aí, né? Da medida pombalina, tá? Introdução de novos conhecimentos espirituais e científicos, não. Intensificação de conflitos que ocorriam entre colonos, os tupis e guaranis, não. A desarticulação do sistema de ensino mantido por essa ordem religiosa, que desenvolveu um papel importante, de fato, na educação. A catequese, né? Então, isso vem ser desarticulado com a expulsão feita aí, né? Ordenada por Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal entre 1750 e 1777. 4 fica a letra E. Contando em 1774, com a população de 52 mil habitantes em toda a capitania, olha, Paraíba, 1774, tinha uma população de 52 mil habitantes. Tornou-se presa para o Tribunal do Santo Ofício. Também vamos tratar disso no compromisso 2, tá? O que é o Santo Ofício? Olha, o Santo Ofício foi criado ali no contexto da Baixa Idade Média, a fim de perseguir aquelas pessoas, julgar aquelas pessoas classificadas como hereges. O que é uma pessoa herege? Uma pessoa que não aceitava o dogma da igreja, rejeitava os princípios da igreja católica, ou fazia alguma coisa que a igreja católica considerava como heresia. O julgamento não tinha ampla defesa como nós temos hoje na nossa Constituição nesse direito. Então aí você tem, era comum essas visitas na colônia para ver alguma coisa que seria classificado como heresia, que a igreja negava, rejeitava. Especialistas sustentam haver sido ela a capitania mais perseguida pela instituição. Galera, no compromisso 2 eu vou dar mais detalhes sobre isso, tá? Depois do Rio de Janeiro. No Brasil, a Inquisição significou o mecanismo do pacto colonial, ou seja, a transferência de riqueza da colônia para a metrópole. Essa Inquisição, ela é restabelecida no cenário da Contra-Reforma, o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é uma série de reuniões a fim de criar mecanismos para conter o avanço do protestantismo. Entre os mecanismos, entre os instrumentos resgatados nesse contexto, você vai ter o restabelecimento do Tribunal da Santa Inquisição. A partir do texto, pode-se afirmar que a atuação da Inquisição na capitania da Paraíba no século XVIII foi um dos elementos responsáveis pelo atraso econômico da Paraíba. Galera, aqui a gente vai lembrar que a igreja, ela condenava até os juros. Condenava a cobrança de juros. Letra B, fez com que a Paraíba superasse a sua mais séria e longa crise financeira, não. Foi uma das causas pelo declínio da exploração metropolitana, não. Fez com que a metrópole aplicasse uma brutal alta de impostos, não. Foi responsável pelo crescimento da produção subsistente, também não. Então, há uma associação justamente por esse atraso econômico, justamente por quê? Porque você tem essas perseguições, a própria Igreja Católica que vai atuar, né, com essa perspectiva intolerante, tá? Para ter ideia, na própria Idade Média, você vai ter a Igreja Católica, né, condenando a usura, e isso faz com que os burgueses encontrem em uma outra religião um suporte espiritual. Eu estou falando do protestantismo, principalmente com o calvinismo, né? O calvinismo que diz que a prosperidade é sinal da salvação. Então, a gente diz, tá, que essa medida, de fato, ela é
refratária. Ela colabora para o atraso econômico. Além das finalidades econômicas e militares, a nascente Capitania da Paraíba cumpria funções político-administrativas e sociais. Isto por caber, né, articular a sociedade de informação. Nela, a figura central era o Capitão-Mor, que era responsável aqui pela defesa, tá? Lembra que eu falei daqueles 3 assistentes, tá? 3 suportes do governador-geral? O Capitão-Mor era pela defesa, com atribuições assemelhadas aos atuais governadores. Considerando as informações do texto, o conhecimento da história da Paraíba, pode-se afirmar que a função política administrativa da capitania tinha em vista o quê? Restringir o povoamento? Restringir não, porque é uma das atribuições daquela pessoa que estava à frente da capitania. Implantar um sistema político semelhante à metrópole? Não, porque aí é a colônia. A colônia deve estar subserviente à metrópole. Possibilitar a maior participação dos colonos no governo? Aqui, olha, ajuda aqui, ó. Governo? Não. Garantir subordinação, eu falei agora, subserviência da Paraíba metrópole, ou seja, a Portugal. Porque é isso que segue a lógica do pacto. O pacto colonial, você tem essa capitania subserviente à metrópole, né? Então, questão 6, letra D. Segundo o historiador José Otávio de Melo, foram responsáveis pela ocupação do litoral e brejos do interior da Paraíba, nos séculos 16 e 17, respectivamente. Galera, aqui a gente vai falar do latifúndio. Ele está falando do litoral. Litoralzão da mata, você tem latifúndio. Tá? Latifúndio. E também destacar a pecuária. A pecuária também foi importante no processo de interiorização da Paraíba. O algodão. Sim, destacar também o algodão. Tá? Então, Sesmaria, grande propriedade produtora de algodão, não. Litoral, galera, respectivamente, ou seja, na ordem. Litoral, algodão no litoral, não. Falso. Produção agrícola voltar para o comércio interno, não. Comércio externo. A produção açucareira, por exemplo, é comércio externo. Latifúndio sim, né? Unidade produtora da cana-de-açúcar é o binômio pecuária, algodão no sertão. Isso. Minifúndio no litoral, zona da mata, não. É latifúndio. Economia de subsistência poderia existir, mas não era o ponto decisivo, o objetivo dos portugueses. Tá? Tinha a subsistência, professor, no engenho, tinha. Aquela parte, pequena parte ali, né, que era utilizada pelo escravizado para produzir algo para o seu consumo. Questão 7, letra C. Questão 8. Em verdade, os portugueses aproveitaram-se das diferenças étnicas entre as tribos indígenas, aqui destacar mais uma vez, Tabajaras versus Potiguaras, tá? Para jogar umas contra as outras. E isso aconteceu, né? Assim, aliás, atuará sempre o colonialismo. Sem a cisão, sem a divisão do campo dos naturais da terra, os representantes do império não teriam dominado parte alguma do mundo, tá? Então, com base no texto, no conhecimento histórico, pode-se afirmar que o sucesso da expedição chefiada por João Tavares, conquista da Paraíba em 1585, lembrando que foi justamente Frutuoso Barbosa, né, que participou aí da quinta expedição, destacando que ele foi, de fato, né, insistente por participar da terceira, quarta, quinta expedição. E na quinta expedição, na presença de Flores Valdez, né, Felipe de Moura e Frutuoso Barbosa, mas aí você tem o ouvidor-geral, tá? Martim Leitão, que vai fazer essa troca, tá? Martim Leitão justamente vai fazer essa troca e colocar ali, né, João Tavares, tá? O Martim Leitão nomeou Castrejón, tá? Para o cargo de Frutuoso Barbosa. Depois sai Castrejón, né, que havia abandonado, destruído o forte. E aí você tem Leitão, que vai prender, tá? Enviar aí, né, Castrejón para a Espanha, até que ele vai escolher, tá? Você tem a escolha aí de João Tavares, tá? Então, aí você tem esse histórico aí de conquista, tá? E aí você vai ter
a construção, tá, de cidades locais, como a cidade Nossa Senhora das Neves. Então, você tem esse histórico em relação à história da Paraíba, beleza? Então, aí, esse histórico geral sobre a conquista da Paraíba, beleza? Então, 1585, João Tavares, na conquista da Paraíba, deveu-se principalmente ao quê? Deveu-se principalmente ao quê? Questão 8. Aos acordos de paz entre os missionários e índios tapuias, aqueles que não tinham aí, né, aproximação com os portugueses, não. Ao estímulo português a conflitos entre potiguaras e invasores, caso você vai ter tabajaras, potiguaras, tá? Os portugueses vão firmar aliança com os tabajaras, que vão estimular o ataque aí aos potiguaras e franceses, tá? A agressividade dos indígenas na luta entre portugueses e tapuias, não. A rivalidade existente entre indígenas, tabajaras e potiguaras. Aqui, olha. Né? Letra D. Em 1574, aconteceu um incidente conhecido como Tragédia de Tracunhaém, no qual os índios mataram todos os moradores de um engenho chamado Tracunhaém, em Pernambuco. Esse episódio ocorreu devido ao rápido e posterior desaparecimento de uma índia. Lembra que eu falei, né? Filho do cacique Potiguar, no engenho de Tracunhaém. E aí estava com seus irmãos, tal. Aí você tem justamente o sumiço aí dessa índia, tá? O dono do engenho era Diogo Dias. O proprietário aqui, tá? Desse engenho, Diogo Dias, tá? Com base no conhecimento da história da Paraíba, é correto afirmar que essa tragédia contribuiu para quê? Contribuiu para a coroa se organizar e ocupar, né? Criar toda uma estratégia para ocupar esse local. Aliança entre os índios potiguaras e portugueses, não. Aqui você tem os potiguaras com os franceses. Os portugueses vão se aliar aos tabajara. Então, aqui, olha, falso. Desmembramento da capitania de Itamaracá e a formação da capitania da Paraíba, 1574. Letra B de bola. Autonomia administrativa da colônia para a expansão das bandeiras, não. Resistência indígena à conquista portuguesa para a expansão da pecuária, também não. Ingresso das ordens religiosas, não. Então, aqui, olha, questão 9 só fica a letra B. Questão 10. A tragédia de Tracunhaém é a denominação do episódio histórico. Qual episódio, pessoal? Que resultou na morte de todos os colonos que habitavam o engenho do mesmo nome, motivando a determinação dos portugueses em controlar de forma mais rigorosa a região por meio da criação da capitania da Paraíba, 1574. Letra C. Tragédia de Tracunhaém, veja. Parece algo bobo, mas se você não prestou atenção na missão, não tinha estudado, aí ficava difícil. Mas quando você estuda aquilo que parece ser difícil, fica simples. Mas se você não estuda o que é simples, fica difícil. Porque diz aqui na letra A, em que centenas de indígenas que habitavam o território de Pernambuco e Paraíba foram massacrados por conquistadores portugueses em um ataque surpresa liderado por Frutuoso Barbosa. Não, Frutuoso Barbosa estava ali naquelas expedições, né, pós-tragédia de Tracunhaém. Ocorrida no Rio, de mesmo nome, né, quando uma frota de embarcações portuguesas foi alvo de ataque de tribos indígenas, não, no qual um forte, letra D, né, uma forte epidemia de varíola, não, decorrente de enfrentamento entre colonizadores franceses e portugueses aliados a tribos indígenas, não, né? Questão 11. As dificuldades encontradas pelos portugueses na conquista da Paraíba tiveram relação com o quê? Prévia ocupação francesa da região, sim, e essa aliança dos franceses com quem? Aliança entre os franceses e potiguaras. Galera, olha só. Eu falei isso desde a missão 1. A prévia ocupação francesa na região e as alianças entre os franceses e as tribos potiguaras. A letra B, animosidade, rivalidade entre os índios tabajaras que resistiram a tentativas de ocupação, provocou seu extermínio, não. Eles firmaram aliança com os portugueses. Os ataques empreendidos pelas vilas coloniais fundadas pelos espanhóis, não.
que vem oferecer essa dificuldade são os franceses, em aliança com os potiguaras. O descaso da coroa à conquista dessa região. Bem, houve um relativo abandono, mas pós-tragédia de Tracunhaém, o rei, né, Dom Sebastião, desmembrou, criando a capitania real da Paraíba e, olha, vamos lá, conquistar esse território. O fracasso das sucessivas expedições teve, sim, né, 4 expedições fracassaram, mas a 5ª teve êxito, tá? Devido às intempéries marítimas, jamais chegaram ao seu destino. Né? Chegou, sim, ao destino. Questão 11, letra A. Questão 12, um mega texto para resumir tudo aquilo que nós trabalhamos, tá? A Paraíba está situada na posição leste da região Nordeste. Seu território abriga o ponto extremo leste da América do Sul, né? Seu relevo comporta planície, planalto, depressões. 1.197 metros de altitude, o pico do Jabre, né, na Serra de Teixeira, é o ponto mais elevado do território do estado. Quanto à vegetação, vêem-se mangues, pequena área de floresta tropical caatinga. O clima comporta basicamente 2 tipos, né, tropical e semiárido. Entre suas principais cidades estão a capital João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Patos, Bahia, Souza, Guarabira, Cajazeiras, Sapé e Cabedelo. A ocupação e a colonização da Paraíba tiveram início no mesmo século em que começou a colonização do Brasil. A fundação da vila de Filipéia, de Nossa Senhora das Neves, que alguns livros colocam como, já nasceu como cidade, tá? Mas aí alguns outros colocam como vila. A cana-de-açúcar obteve a origem da colonização do território paraibano, né, vinda de Pernambuco. O desenvolvimento da economia açucareira atraiu a atenção de outros europeus que tentaram se fixar na região. Na mesma época, na região em torno da atual Campina Grande, desenvolvia-se a pecuária. No século XIX, a Paraíba envolveu-se nas lutas pela independência do Brasil, né? 1874, uma revolta, a verdadeira insurreição popular contra a pobreza, né? A fome e os impostos elevados, e o descaso pela população sertaneja sacudiu a província. Na Primeira República, a economia manteve-se atrelada a uma agricultura estagnada e, sob o ponto de vista político, o Estado continuou submetido ao poder das oligarquias. Tudo isso vamos trabalhar ao longo das aulas, tá? Em 1930, a Paraíba teve importante papel na Revolução, ou golpe de 30, tá? Citada no texto, a Vila Filipé Nossa Senhora das Neves, fundada no século XVI, é a atual cidade de Campina Grande, não, Guarabira, não, Souza, não, João Pessoa, tá? Letra D de dado. E assim encerramos a nossa missão 3 de compromisso 1, Paraíba Colonial. Tem muito mais nos próximos compromissos, tá? Próximo compromisso, a parte 2, História da Paraíba Colonial, a situação dos jesuítas, destacando o Tribunal da Inquisição, o período holandês, tá? As invasões holandesas, e também qual o destaque, qual a participação da Paraíba, qual ou quais, tá? As reverberações, o resultado geral da Revolução de 1817, tá? Nesse contexto aqui da história da Paraíba, né? Então, quais os efeitos da Revolução de 1817 para o território que hoje chamamos Paraíba? Daqui a pouquinho tem muito mais, porque a cada missão você fica mais perto da aprovação e com que ser disciplinado será aprovado.